Bem, pessoal, estamos de volta. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Dá para ouvir sim, professor. Dá para ouvir, né? Então, estou compartilhando a tela. Vamos ver se... Legal. Deixa eu até voltar aqui. Eu estava entrando aqui no... Mas deixei até aqui no YouTube. Mas isso daqui a gente já vai falar já. Tá? Estou deixando só engatilhado aqui. Bem, então eu falei aqui, estava falando do ativo, e aí eu falei que tinha coisas que... Estava falando até daquele afresco lá do Citibank, né, que deve ter algum valor, é um afresco muito antigo, tá? Isso aqui lá deve ter, eu acredito que deva ter uns 60, 70 anos aquele afresco, e eu não sei como que eles poderiam tirar aquilo da parede, tá? Mas eu acredito que aquilo tenha valor. Tá? Alguém conhece esse afresco lá do prédio do Citibank, hein, pessoal? Era onde uma agência do Citibank na Ipiranga com a São João. Bem, como ninguém falou nada, então acho que ninguém está sabendo do que eu estou falando. Bem, tem outras coisas aqui, marcas, patentes, que também não são investimentos, né? Eles não são coisas que a empresa, assim, é o business da empresa, mas ela eventualmente pode até vender, mas não é esse o negócio da empresa. A empresa não está trabalhando em cima disso. Bem, tem marcas também. O que vocês acham, pessoal? Marca vale? Ou como é que vocês acham? Marca vale? Vale muito marca? Sim. Vale, né? Onde você ouviu isso, Mara Larissa? A empresa tem que pagar o direito de marca. Sim. Tem que gerenciar. Tem um setor que cuida disso. Onde você está? No SBT. No SBT? Isso. Aí tem que gerenciar as marcas, no geral. Acho que todas as Ah, empresas, na verdade. sim. Marca, dependendo, lógico, da empresa, né? Marca pode valer muito. Então, eu deixei até aí no... Deixei aqui um filminho, as marcas mais valiosas do mundo e quanto vale. Tá? E, tem aqui o Bezos, tem aquele cara lá do SpaceX, né, da Tesla, nem me lembro o nome dele, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui as principais marcas. Olha aqui, em 2020, ano 2000, olha a marca que mais valia. Era a Coca-Cola, depois a Microsoft, IBM. Está dando para ver? Vocês estão vendo, pessoal? Sim, professor. Eu acho que o som vocês não estão ouvindo, né? A musiquinha que está tocando. Não, professor, só sua voz. Só a minha voz. Legal. Aqui está tocando uma musiquinha aqui, mas então eu vou até tirar aqui o som. Mas olha, eram as empresas mais tradicionais, Coca-Cola, IBM, GE, Intel, Disney. E eu vou avançar, tá, pessoal? Porque isso aqui tem quase 5 minutos. Nós estamos aqui já em 2003. Mas vamos ver isso mais para frente.
Então, avançando aí há uns 5 anos, a Coca-Cola ainda está lá na frente, mas olha as outras empresas. Não quer dizer que elas não estejam crescendo, mas não na mesma proporção que outras empresas. Vamos ver aqui, passar para cá. Então, olha só, a Coca-Cola, que estava em primeiro lá na década de 2000, na década de 2010, olha, já está em terceiro, indo para quarto. Olha quem está na frente, Apple. Isso é só o valor da marca, não é o valor da empresa, é o valor da marca. É o quanto que está. Olha as top, as que estão mais subindo. Facebook, Amazon, Nissan, Zara, Mercedes-Benz, nesse ano, 2016. Tá. E a gente vê aqui Facebook brigando aqui com a Mercedes, um passando na frente do outro, algumas empresas tradicionais, tá, que estão perdendo o valor de marca, né? Então, GE, Disney, BMW, Intel, aquelas empresas mais de bens físicos, elas começam a perder e começam a vir muito empresas de internet ou de bens de internet, tá? Que nem a Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Facebook crescendo muito. Então, são as empresas que estão. Isso daqui seria quanto que está valendo a marca, tá? O valor da marca. Teoricamente, vamos chegar aqui. Não, eu quero aqui. Vamos parar aqui. Janeiro de 2021. Teoricamente, se a Apple quisesse vender a marca dela, ela conseguiria 300 bilhões, né? Porque aqui eu estou falando de milhões de dólares, 322 mil milhões de dólares, ou 322 bilhões de dólares. Seria só o valor da marca Apple. A Amazon, 200 bilhões. Microsoft e Google, 166 bilhões de dólares. Isso é valor de marca, tá? Poxa, mas isso aí vale aqui? Vale. Então, e o Brasil? Que também, as empresas brasileiras têm um valor de marca. Não está exposto em gráfico que nem aquele outro, mas eu tenho aqui em série. Ó. Então, a décima, Ambev, Sadia, nona marca mais valiosa, valendo 1,79 bilhões de dólares, tá? A Vivo, 2,16 bilhões de dólares. Só a parte brasileira, porque a Vivo tem a Vale, 2,56. Skol, 2,7. A Petro já foi a primeira, tá? 3,71. Banco do Brasil, 4,55. A Caixa, 4,83. Bradesco, 6,68. Itaú, 6,83. Então, deu para perceber que marca tem valor.
e entra aqui. Mas como? Isso aí é valor mesmo? Tem empresas que fazem esse rating, que calculam qual que é o valor da marca, tá, pessoal? Não quer dizer, é tal negócio, isso é mercado. Não quer dizer que, por exemplo, se eu quisesse vender hoje uma Apple, eu conseguiria esse valor. Mesmo porque 300 bilhões de dólares, tá? 300 e poucos bilhões de dólares, não é qualquer um que conseguiria pagar isso só pela marca. Ela pode até valer, mas quem que pagaria, né? Quem teria dinheiro para pagar isso daí? É meio complicado, né? Porque você tem um valor, mas você não consegue vender a isso. Bem, da mesma forma como eu tenho o ativo, o passivo ele também está em ordem de liquidez. Aquilo que eu tenho que pagar antes, mais rapidamente, ele entra em primeiro. É lógico que para empresa, de empresa para empresa, pode ser que mude. Pode ser que salário esteja em primeiro, outros fornecedores pode ser que esteja em primeiro, mas mais ou menos é essa ordem, tá? Em que a empresa vai ter que pagar, tá? Então, quando você olha um balanço, aquilo que está em primeiro lugar é aquilo que a empresa tem que pagar antes no passivo. E eu tenho o passivo circulante, que nem o ativo circulante, o passivo circulante é aquilo que a empresa tem que pagar em um ano, ou seja, no ano seguinte. É as dívidas que ela tem que pagar até o final do ano que vem. Tá? Então, esse é o passivo circulante. Tem o passivo também, não circulante, mas exigível, que é aquele longo prazo, né, que a gente chama. Aquelas dívidas que ela não vai pagar o ano que vem, ela vai pagar mais para frente. É aquele exemplo da Casas Bahia ao contrário. Vamos supor que ela que tivesse comprado um lote de TV da Samsung para pagar em 24 parcelas. Então ela vai pagar aquilo em 24 vezes e vai jogar o quanto que ela ainda está devendo para esse ano, para o ano que vem, né? Aqui em fornecedores, no passivo circulante, e no longo prazo, aquilo que ela vai vencer depois daquele ano. E eu tenho aqui o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, a empresa, a princípio, não vai pagar. Aquilo que eu falei. Isso aqui é o que ela deve para o dono. E aqui o que ela deve para o dono, ela não paga. Mas por que ela não paga? Porque o dono investiu. Isso é um investimento. Para o dono, é um investimento. E ele recebe, em cima disso, ele recebe dividendos. Ele está toda hora recebendo dividendos da empresa. E se um dia ele quiser esse dinheiro de volta, ele vende a empresa, porque ele é o dono da empresa. Então a gente está vendo aí um monte de movimentação de venda de empresas ultimamente, né, pessoal? Tem quem trabalha aí em banco, tem bancos que têm áreas específicas que cuidam disso, cuida de fazer essas vendas, né? Vendas de empresa. O cara, ou o dono está cansado, não quer mais cuidar, ou ele quer vender uma parte do capital. A gente já viu isso, né, pessoal? A XP, há uns 3 anos atrás, ela precisava de dinheiro para crescer e ela vendeu para o Itaú 49% do capital. Vendeu por 5 bilhões. Foi o melhor negócio que o Itaú já fez. O melhor negócio. Por quê? Porque a XP abriu capital lá fora no ano passado. Tá? Aquilo que o Itaú, aquela quantidade de ações que o Itaú comprou, pagou 5 bilhões, estava valendo 50 bilhões. Aí ele vendeu 10%, tá? Daquelas ações. Desculpa, 10% não, ele vendeu 20% daquelas ações, ele tinha 50%, ele passou a ter 41%. Vendeu, a grosso modo, vendeu 8% das ações. Ele pegou os 5 bilhões de volta e mais aí uns 4 bilhões de lucrinho. E ainda tem 41% da XP. Mau negócio, né?
Bem, então, esse patrimônio líquido, a gente considera pela norma da CVM que ele faz parte do passivo, porque é uma dívida da empresa, a empresa está devendo para os donos, e é o quanto a empresa deve efetivamente para os donos. Então, eu já expliquei aqui, né? Vamos falar um pouquinho de partida dobrada. Vocês estão vendo esse selo? Isso aqui é um selo comemorativo. Vocês acham na internet, tá? Ele é do Frei Luca Pacioli, tá? Esse Frei, ele era um matemático excepcional, ele era um gênio para a época, só que ele teve um pequeno problema. Ele era professor e ele foi ofuscado pelos alunos. Quem sabe vocês vão me ofuscar também, né? Que nem aconteceu com ele. Ele foi professor do Leonardo da Vinci e do Rafael. Então, é por isso que, como ele era da mesma época e ele foi o professor deles, o pessoal lembra do Leonardo da Vinci, lembra do Rafael, mas não lembra muito do Luca Pacioli. Se vocês derem uma olhada aqui, nessa figura aqui, ela lembra o homem... escapou o nome. Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Vocês já viram isso daí, pessoal? Essa figura do homem vitruviano? Já. Já, né? Olha de onde veio a ideia do homem vitruviano. Tá, mas por que eu estou falando do Luca Paciolo? Porque o Luca Paciolo, ele, como todo bom professor, ele escreveu um livro, que é esse daqui, A Suma Aritmética, Geometria, Proporcionalità, tá? Que era um livro de matemática. Tá? Isso em 1494. Ele escreveu um livro de matemática, até hoje tem exemplares desse livro, né? E, na época, a contabilidade era um ramo da matemática. Tá? E tem um capítulo só sobre contabilidade nesse livro. E aí foi apresentado pela primeira vez o conceito de partida dobrada, que é um conceito que nós usamos até hoje, nós vamos usar quando a gente for fazer os nossos balanços aí, vocês vão ver, mas surgiu aí o conceito. Alguns autores, eles não sabem se realmente foi o Luca Pacioli que descobriu isso daí, ou se era usado isso na época e ele simplesmente descreveu como que era feito. Como não tem registro anterior e não tem, da mesma época, nenhum registro, livro, artigo, papel, nada falando que estamos usando não sei o quê, ou anterior, supõe-se que, e ele também não colocou no livro dele que foi ele, que ele não colocou que foi ele que fez, nem que ele fez, nem que ele não fez. Ele não colocou nada, ele só descreveu o método. Ele fez a descrição do método. Então, não se sabe se foi ele que inventou, se não foi ele que inventou. Tá? Como já fazem mais de 500 anos, né, dificilmente você vai achar muito outras documentações daquele período. Né? Pode ser até que ache alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, ele é considerado o pai da contabilidade. Tá? Graças a esse livro, né? E ele descreve aqui aquilo que a gente chama de
partida dobrada. O que é partida dobrada? Vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu quero fazer o meu controle do meu orçamento. Puxa, que legal, que bom. Aliás, é uma das coisas muito importantes que vocês têm que fazer. O Augustinho, ele vai dar, como ele dá todo semestre, uma API de iniciação financeira, né? E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: você quer que sobre dinheiro? A primeira coisa que você tem que fazer para sobrar dinheiro é fazer o controle do seu dinheiro, aonde você gasta e onde você recebe. E isso parte para fazer uma listinha mais ou menos dessa. Tudo que você faz, tudo que você gasta, quanto você gasta, o que você faz com aquela grana. Para você começar a controlar. E aí, você vai começar a ver aonde que são os ralos do seu dinheiro. Bem, pois bem, a coisa mais simples que tem é fazer uma listinha daquilo que você tem que pagar. Então, fazer um orçamento doméstico. Então, chegar no dia 1º, vocês vão fazer, esse mês eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a faculdade, tenho que pagar não sei o quê, dá tanto isso aqui, recebo tanto de mesada, eu faço estágio, recebo um salário lá do estágio. Legal. Você tem o seu orçamento. A partir desse orçamento, você começa a controlar. Você fala, não, isso aqui eu posso tirar, isso eu posso adiar, isso eu posso fazer, isso eu posso não fazer. E você começa a controlar. Por quê? Porque você tem uma visão daquilo que está acontecendo. Isso não é novo. Já milhares de anos as pessoas fazem alguma coisa parecida, tá? Então, vocês podem ver, essas pessoas que ficaram muito bem de vidas, milionários da antiguidade, também eles tinham um controle. Não era simplesmente caía o dinheiro em cima dele. Então, e a coisa mais simples é fazer isso. Só que eu não tenho uma informação completa aqui. E a ideia da partida dobrada é ter uma informação mais completa. Vocês não precisam fazer isso para controlar o orçamento de vocês. Tá? Agora, isso sim, isso vocês deveriam já começar a fazer. Melhor seria, pessoal, se eu pegasse e dividisse o orçamento, da onde que vem o recurso e para onde que vai o recurso. Dividisse em 2. Por exemplo, origem, salário, ganho 30 mil reais. Está baixo aqui o salário, que eu estou com pouca aula, né, pessoal? Então, salário 30 mil reais, origem, salário. Destino, banco. Aí, aquela mesma lista lá. Tem que pagar dentista 4 mil. Então, origem, banco. Vai para dentista. Origem, banco. Sai para supermercado. Origem, banco. Sai para aluguel. Então, eu tenho uma informação mais completa aqui. Para nós controlarmos o nosso dinheiro, não precisa fazer isso. Não precisa. Agora, para a empresa, pessoal, uma lista assim ia ficar muito pouco. É muito pouca informação. É pouquíssima informação. Tá? É melhor uma informação desse tipo. Que eu tenho, da onde que eu estou tirando e para onde que está indo. Da onde que eu estou tirando, para onde que eu estou indo. Cada uma das coisas que eu estou fazendo na empresa. Isso é que é a partida dobrada. Eu dizer da onde veio e para onde foi o recurso. Partida dobrada é isso. Tá? E isso daí, aquilo que eu falei para vocês, o Luca Paciolo, ele descreve isso lá atrás. Tá? Bem, então, essa partida dobrada, tá? A gente vê ela de várias maneiras diferentes. Tá? Quem já aprendeu contabilidade aqui? Tem algum aluno aqui que fez já contabilidade em alguma disciplina ou em alguma outra escola? Tem alguém?
Está todo mundo quieto, sinal que nem no chat, né? Estão colocando, sinal que ninguém viu. A maneira tradicional de ensinar contabilidade foi aqui do Luca Paciolo, há 500 anos atrás, com uns razonetes ou contatê que nós não vamos mostrar. Nós vamos ensinar de uma outra maneira totalmente diferente. E lá eles falam de crédito, débito, que nada mais é do que o sinal da operação. Crédito e débito é sinal da operação. Tá? Só que os caras vêm com crédito, débito, crédito, débito, crédito. Você fica meio maluco, né? Para entender o que é isso, e acaba não entendendo muito bem. Então, vamos ver mais ou menos. Deixa eu falar agora um pouquinho de sinal da operação, antes de a gente ver um exemplo de partida dobrada. Eu falei para vocês que ativo são bens e direitos. Toda vez que eu fizer alguma operação aqui no ativo que aumentar os meus bens e direitos, eu fiz uma operação com sinal positivo. Vocês concordam? Aumentou, cresceu. Toda vez que eu fizer alguma operação que diminua o meu ativo, eu fiz uma operação com sinal negativo. Diminuiu o meu ativo. Vamos supor, eu tenho em banco 2.400. Eu deposito mais 400. Eu mesmo já falei, mais 400. Por quê? Porque aumentou o valor do meu ativo. Ele vai passar para 2.800. Era 2.400, mais 400, 2.800. Aumentou meu ativo. Tá. E eu dei um cheque, o cheque foi descontado de R$600. Esse cheque diminuiu o meu ativo. Diminuiu o meu ativo negativo. Sinal negativo. Então, 2.400 subiu, foi para 400, positivo, diminuiu o ativo negativo. Passivo é dívida e obrigação. Então, quando eu pego aumento o meu passivo, significa que aumentou a minha dívida. Quando eu diminuo o meu passivo, diminuiu a minha dívida. Então, olha só, eu tinha 2.400 que eu estava devendo para os fornecedores. Comprei mais 800 a prazo. Quanto que eu fiquei? Eu fiquei com 3.200 de dívida. Aumentou a minha dívida? Aumentou. Então, positivo. Aumentou. Eu não estou falando que positivo é bom ou é ruim. Estou falando, aumentou é positivo, diminuiu é negativo. Então, aumentou a minha dívida, é positivo. Aí eu paguei 500 para os fornecedores. Estava devendo 3.200, paguei 500, estou devendo 2.700. Diminuiu a minha dívida? Diminuiu, é negativo. Tá? Então, esse é o sinal da operação. O sinal. Bem, a partida dobrada, se eu tiver. Eu estou falando o seguinte: eu vou fazer pelo menos 2 operações. Tá? Quando eu fizer alguma transação, eu vou jogar em pelo menos 2 contas. Eu posso jogar em mais do que 2 contas? Posso. Vamos supor aqui que eu tivesse pago aqui 4.000 para o dentista, saiu 2.000 do banco e eu paguei 2.000 em dinheiro. Então vai sair 2.000 do banco, 2.000 do caixa, 4.000 para dentista. Eu fiz em 3 transações, 3 contas contábeis, não só 2. Então eu posso fazer em mais do que 2, pelo menos 2, no mínimo 2. Não tem monoconta contábil.
monolançamento contábil. Não existe isso. Mas tem 2, tem 3, tem 4, tem 10. Nós vamos ver transações que vão ter 10 lançamentos contábeis mais para frente. Então, pode ter N, teoricamente. Mas se tiver pelo menos 2, vamos imaginar que tenha 2. Se for positivo do lado do ativo, tem que ser positivo do lado do passivo. Para quê? Para manter a balança equilibrada. Vai aumentar meu ativo e vai aumentar meu passivo. A balança continua equilibrada. Se for negativo de um lado, tem que ser negativo do outro também, para manter equilíbrio. Pode ser que tenha 2 transações do mesmo lado. Então, uma vai ter que ser positiva, a outra vai ter que ser negativa. Porque aí, você tira e põe em peso, a balança continua a mesma. Tá? Ou a mesma coisa do passivo. Isso é também uma outra coisa que a gente vai perceber quando a gente for começar a fazer transações. Tá? Então, vamos supor, aqui para vocês verem um exemplozinho. A empresa comprou matéria-prima de um fornecedor por 500 a prazo. Então, origem. Origem, 500, fornecedor. Por que origem? Foi o fornecedor que me deu capital. Ele me deu matéria-prima, que é capital, tá? Que é em matéria-prima, não foi dinheiro, mas ele me deu R$500. O que eu fiz com esses R$500? Coloquei no meu estoque de matéria-prima. Minha dívida aumentou? Aumentou. Então, veja, positivo. Meu estoque de matéria-prima aumentou? Aumentou. Também é positivo. Ora, positivo de um lado, positivo do outro. Tá? Então, aqui é um exemplo de partida dobrada. Vamos supor que a gente fosse começar hoje a empresa. A empresa não tem nada, não existe a empresa, ela começou hoje. Então, eu falo para o pessoal, vamos montar a empresa. Eu vou botar R$500 nessa empresa. Legal. Então, R$500 vai ser o capital da empresa. Tá. Aí, a empresa está me devendo R$500. É dívida, passivo, R$500. Aumentou a dívida dela? Aumentou. Então, por isso que eu botei positivo aqui. Por outro lado, como eu falei, eu vou botar R$500, eu tenho que botar o dinheiro para a empresa poder trabalhar. Aí eu deposito no caixa. Caixa, pessoal, é dinheiro vivo. Banco é dinheiro no banco. As empresas têm geralmente um caixa, não é muita coisa. Às vezes a gente chama de caixinha ou caixa pequeno. Geralmente é a secretária que controla isso para dar dinheiro para os boys pegar táxi, para comprar tinta de impressora, papel quando acaba. É para aquelas dívidas, é para aqueles gastos pequenos. Você não vai fazer gasto, você não vai fazer duplicata, nota fiscal, sabe? Fatura. Até nota fiscal tem que ter. Mas você não vai fazer toda aquela burocracia que é de uma compra normal, tá? Uma compra de matéria-prima. Tá? Porque é pouca coisa. Você vai comprar uma resma de papel, você vai mandar faturar em 30 dias essa resma de papel? Você não vai. R$20, R$10, nem sei quanto que é uma resma mais. Bem, então, 500 positivo em capital, 500 positivo em caixa. Origem do recurso, destino do recurso. Origem capital, destino caixa. Pode ser que eu abra a empresa, mas fale, só vou pagar o mês que vem. Então, vai entrar num contas a receber de acionistas. Então, a mesma coisa, 500 capital, 500 contas a receber de acionistas. Positivo e positivo. Está equilibrado. Depois de um tempo, eu tenho aquele 500, mas eu pago. Então, eu deixo de dever os 500, então não tem mais aquela dívida, não tem mais aquele bem, 500 menos 500. Entre parênteses é negativo, tá, pessoal?
menos 500. Por outro lado, a hora que eu paguei, entrou dinheiro em caixa. 500. Ó. Do mesmo lado, um positivo, um negativo. Origem, contas a receber de acionista. Destino, banco. Tá? Ou, para fazer 3 lançamentos, não 2. Então, eu abri o capital, R$ 500, só que 200 eu dou em dinheiro. Agora, aliás, deposito no banco. E 300 eu vou pagar o mês que vem. Então fica 200 aqui, 300 aqui. 200 mais 300, 500. Bate com esses 500 aqui. Positivo aqui, positivo aqui. A soma é igual dos dois lados. Tudo isso daqui para me garantir que o total do ativo sempre vai ser igual ao total do passivo. Tudo bem, pessoal? Por favor, me coloquem presente aí no chat. Os Kenzos estão com os nomes corretos aí? Meu tá Rubens Kenzo, professor. Tá joia. Obrigado. Todo mundo colocou presente, pessoal? Bem, basicamente, a gente fez a apresentação aqui, o balanço, o grupo de contas, principais contas contábeis. Na próxima aula, aula mesmo, que vai acontecer daqui 15 dias, tá? A gente vai começar a mexer com a planilha e vai começar a mexer com o balanço. Então, venham preparados com o Excel, tá ok? Daqui 15 dias. De novo, na quarta-feira, nós vamos mexer com o jogo de empresa, nós vamos ficar praticamente a aula inteira em cima do jogo de empresa. Praticamente não, nós vamos ficar a aula inteira em cima do jogo de empresa. E na semana que vem é a semana da engenharia, então não vai ter atividade aula, vai ter atividades outras. Tá ok, pessoal? Basicamente era isso. Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida referente ao jogo de empresa, rapidinho. Fala. Vai ser rodado uma rodada no meia-noite de quarta-feira ou vai ser... Não, durante a aula. Durante a aula vai ser rodada a rodada, tá? Isso. Tranquilo. Tranquilo? Só isso, beleza, professor. Tranquilo. Beleza. Falou, Ricardo. Bem. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Oi, professor, até mais. Boa noite. Até quarta, então. Até quarta. Valeu, professor. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Pode me ouvir, professor? Posso, mas já vai cair, hein? Fala. Opa, pode me ouvir, professor?